A PLV tem cura? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente faz para o médico assim que a gente ouve falar sobre a PLV. Quer dizer, a primeira pergunta talvez seja o que é a PLV, mas a gente vai ter outros vídeos aqui no canal explicando sobre isso um pouco mais. Mas enfim, a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, tem cura? Essa era uma pergunta que eu tinha quando o Rafa foi descoberto com a PLV. E a gente sempre fica com aquela ansiedade, aquela expectativa, quanto tempo vai durar, quanto tempo que eu tenho que ficar em dieta, meu filho no futuro ele vai poder comer brigadeiro, vai poder tomar leite, enfim, como que vai ser a infância dessa criança? Eu sei que esse tema traz muitas angústias e para acalmar aí o coraçãozinho de vocês, deixa eu falar que sim, a PLV, na maioria dos casos, tem cura. E vamos falar um pouquinho sobre como que é esse processo de cura, sobre como que ele funciona. Bom, primeiro é importante a gente entender as diferenças de APLV. Existe a PLV IgE mediado, existe a PLV IgE não mediado, FPAS, IgE mista, enfim, existem vários tipos de APLV baseado aí nos sintomas do seu filho, e isso vai variar muito o tempo que vai levar até a cura. Por exemplo, se o seu filho ele é IgE mediado, ou seja, se ele tem sintomas gastrointestinais, sangue nas fezes, diarreia, cólica, problema de ganho de peso, esse tipo de cenário, é mais provável que ele ganhe a tolerância, que ele atinja a cura nos primeiros anos de vida de forma espontânea. Então, vai ter um percentual muito baixo ali que vai ficar assim até a fase adulta, mas na maioria dos casos ele vai atingir a cura. E foi o que aconteceu com o Rafa. O Rafa, meu filho, né, com 2 anos, ele passou a ser totalmente tolerante à proteína do leite de vaca. Hoje ele consome lácteos normalmente, sem restrição alguma, tá? Ele não sente nenhum problema, nenhum desconforto, nenhum sintoma consumindo leite, queijo, iogurte, enfim, tudo que é lácteos, tá? Então ele pode comer seu brigadeiro lá em paz nas festinhas de aniversário. Enfim, mas existem outros tipos de diagnóstico, como por exemplo a PLV IgE mediado, que são aqueles sintomas mais rápidos, geralmente aqueles mais perigosos, que às vezes tem que sair correndo para o hospital, é um tipo de alergia mais grave. Esse tipo de alergia também tem cura. Geralmente vai lá por volta até 7 anos de idade, tá? Tem ido até um pouquinho mais tarde, tem crianças aí que nos primeiros anos já se resolve sozinho, tem crianças que vai até os 7 anos, um percentual mais baixo chega até a adolescência, ainda sendo a PLV, e a maioria, a grandíssima maioria, resolve na fase, antes de chegar na fase adulta, tá? Então, esse também é um alívio para o nosso coração. E aquelas pessoas que não chegam à tolerância sozinho, o que que acontece? É importante a gente saber procurar os médicos certos, ter as informações corretas. Porque muitas vezes você dando vitaminas adequadas, corretas, fazendo a dieta direitinho, levando o seu filho em médicos que realmente entendam da alergia do seu filho, você vai conseguir encurtar esse caminho, ele vai conseguir atingir a tolerância mais rapidamente e deixar de ser uma alergia tão grave. Às vezes vai tolerar assados, vai tolerar derivados e só não vai tolerar o leite puro mesmo, tá? Então depende aí muito da sua jornada, do seu acompanhamento. Tem outros casos em que se é necessário fazer um tratamento, tipo de uma vacina, né, que eles falam, os médicos falam, que é um tratamento específico para cada tipo de criança, que você vai dando porções mínimas mesmo, tá? E essas porções não são dadas em casa, não são dadas por você, é o médico que vai determinar qual que é a quantidade adequada, qual que é a frequência adequada em ambiente hospitalar e tudo mais, mas que aí essa criança vai consumindo essas pequenas partículas e aumentando com o tempo para ela ganhar uma certa desensibilização,
ou seja, para ela não ficar tão sensível quando entrar em contato com a proteína do leite. Então, talvez essa criança não atinja a cura, mas ela não reaja ao chegar próximo de proteínas do leite, tá? Então, em casos muito graves de alergia, geralmente é isso que é feito. Mas é importante você saber, porque dependendo do cenário aí do seu filho, pode ser que seja interessante você buscar algum tipo de tratamento como esse ou outros que já estão começando a ter aí no mercado, para diminuir um pouco aí o grau de alergia do seu filho. E aí me conta, seu filho teve a PLV, ficou tolerante, qual que é a idade que ele está, qual que é a idade que ele ficou tolerante, me conta um pouquinho mais aqui abaixo nos comentários para a gente saber. Se inscreve no canal, deixa seu like e vem ver outros vídeos. Eu deixo muitas dicas e muitas recomendações aqui na legenda, inclusive de produtos APLV, para você aí facilitar a sua dieta, seu dia a dia, tá bom? Beijo!